Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 21 de agosto de 2023. São 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. As notícias hoje dão conta de que vários ataques ucranianos a pontos dentro da Rússia, vários aeroportos fechados e um monte de coisa, um monte de ação nesse sentido. E tivemos também a confirmação que em Novgorod, aquele ataque que foi feito alguns dias atrás, de fato destruiu os bombardeios russos Tu-22M. Um, pelo menos, foi claramente destruído e parece que tem informações que um segundo teria tido muitos danos também, né? A grande notícia do dia hoje é a possível liberação de Robotyne. Pelo que está sendo informado por canais russos, inclusive, Robotyne já está liberada pelos ucranianos, ou pelo menos não tem mais russos lá. Vocês sabem, quando os ucranianos expulsam os russos da cidade, até eles declararem a liberação da cidade, leva algum tempo, porque eles precisam fazer a varredura, precisam evitar que tenha qualquer soldado russo que sobrou ali na região. Enfim, eles precisam verificar com calma isso antes de proceder à liberação oficial da cidade. Então, Robotyne já está nas mãos ucranianas. Em Bakhmut, os russos tentaram mais uma vez um contra-ataque ali na região de Klishivka, ao sul de Bakhmut, e mais uma vez perderam um monte de tanques e não conseguiram absolutamente nada. Então, mais uma tentativa fracassada dos russos de retomar Klishivka, né? Klishivka chegou a ser totalmente liberada pelos ucranianos. Hoje em dia ela é considerada uma área cinza. Os ucranianos não têm controle total sobre a cidade, mas os russos querem ganhar de novo esse controle e também não estão conseguindo. Tem informações russas dizendo que houve avanços russos aqui próximos a Kupiansk, no fronte norte. Particularmente, eles estão dizendo que liberaram a cidade de Sinkivka, essa cidadezinha aqui, o que é falso. A gente vai explicar para vocês o que está acontecendo aqui, né? No fronte diplomático, a grande notícia é que o Zelensky conseguiu o que ele tanto queria, né? Ele conseguiu da Holanda e da Dinamarca os F-16, os aviões F-16, que devem chegar, a expectativa deles é na virada do ano, né? Não é uma maravilha, a gente esperava já ter os F-16 imediatamente, mas de qualquer forma é melhor do que a previsão americana de chegar no verão do ano que vem, né? Então, é uma boa notícia isso daí. Parece que os pilotos ucranianos já estão sendo treinados e também a Força Aérea Ucraniana está aceitando pilotos que saibam pilotar o F-16, que quiserem se alistar lá na Ucrânia, quiserem combater pela Ucrânia, né? São bem-vindos também. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente que me mandou lá pelo @ancapsubot. Infelizmente, eu ainda não estou com o meu sistema para poder dizer o nome das pessoas que sugeriu as notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando sobre o bombardeio Tu-22M3, que foi destruído lá no campo de Novgorod, né, na base aérea de Novgorod. Isso aconteceu há 2 dias atrás, a gente falou aqui no dia que aconteceu, no dia seguinte também, e agora parece que a gente tem a imagem do avião, de um dos aviões pegando fogo, né? Parece que foram destruídos dois Tu-22M3 russos, que são bombardeios estratégicos, né, que ficam na base aérea de Soltse, justamente ali na região de Novgorod, né? Enfim, a gente tem a imagem de um. Então, pelo menos um aconteceu, né? A grande questão acreditava-se que era um drone que teria saído da Ucrânia e chegado até aquela posição para atingir o avião. E pelo que estão falando agora, não foi isso, não. O que aconteceu é que foi alguém ali próximo, ou seja, algum infiltrado ucraniano ali na região. A Ucrânia já mostrou que tem capacidade de fazer isso com muita facilidade. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? O fato da tentativa russa de russificar a Ucrânia acaba dando uma arma para a Ucrânia que os russos não têm. Muitos ucranianos falam russo fluentemente, né? Ao passo que russos não falam ucraniano. Então, para identificar um infiltrado na Ucrânia é fácil. Você pergunta para ele alguma coisa em ucraniano, ele não vai saber falar ucraniano, é muito provável que seja um infiltrado russo. Já os ucranianos na Rússia conseguem se passar por russos perfeitamente. Pode ter algum sotaque, mas a região de Belgorod, por exemplo, também tem o mesmo sotaque da Ucrânia. Então, no final das contas, isso tem
essa vantagem ucraniana, ou seja, os ucranianos levaram um drone FPV até uma região ali perto e fizeram o ataque a partir dali, né? Bom, não foi o único ataque, tá? Tem um grande incêndio numa fábrica de tinta próximo de Moscou, ali na região de Moscou. Não dá para saber se foi alguém fumando, né? Mais uma vez o Vladimir fumando lá na fábrica, ou o que, que aconteceu, mas a fábrica está pegando fogo ali na região de Moscou, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido sabotagem, pode ter sido algum drone também. Bom, isso daqui foi em Rostov, Rostov-on-Don, vocês sabem, o Putin está para chegar lá em Rostov-on-Don. E parece que os ucranianos arrumaram alguma coisa por ali justamente em homenagem a ele. Eu vou tocar aqui, não dá para ver nada, tá? É só o som que dá para ouvir. Deu para ver o barulho de explosão, né? Chegou a estourar o microfone ali no momento da captura. Então é isso daí. A gente não sabe o que foi atingido, não temos nenhuma informação, mas tomara que tenha assustado o Putin um pouquinho, né? Pois bem, os aeroportos de Moscou novamente estão fechados devido a possível ataque de drone ucraniano. Então, mais uma vez, já aconteceu ontem, já aconteceu mais dias atrás. Volta e meia agora os aeroportos lá de Moscou têm que ser fechados. Por conta disso, isso acaba gerando um bocado de atraso nos voos, lá acaba gerando um monte de problema para o pessoal de lá. E não foi só o de Moscou, não. Também o aeroporto de Ekaterinburg, lá em o aeroporto de Koltsovo, ele foi evacuado, teve que tirar todas as pessoas de lá por conta de uma ameaça de bomba que teria lá, ou seja, alguma sabotagem, né? Aparentemente não identificaram nada, ou seja, era só alarme falso, mas de qualquer forma, mais uma vez, uma dor de cabeça grande para o pessoal, que deriva justamente do fato dos ucranianos estarem conseguindo atacar alvos cada vez mais próximos de Moscou, né? Bom, a Margarita Simonia, que é aquela propagandista russa, ela postou aqui essa imagem lá da residência onde ela mora, do lugar onde ela mora, dizendo que um dos drones ucranianos foi derrubado ali perto, né? E dá para ver aqui a fumacinha do drone derrubado ali na região próximo da casa dos ricos lá na Rússia, né? Isso é bom ver isso daí. Aqui está a tradução, olha só. O drone foi abatido no distrito de Istrin e caiu numa rua ao nosso lado, né? Graças à nossa defesa antiaérea não há vítimas e destruição e coisa e tal. Mas eu aposto que o pessoal ficou preocupado, né? E isso é uma novidade nessa guerra, porque até bem pouco tempo atrás os russos, basicamente, os russos que estavam em Moscou, o pessoal rico, basicamente não se preocupava com isso, não era atingido por essa guerra. Agora estão sendo atingidos, tem que pelo menos se preocupar com a situação. Bom, isso daqui também foi a defesa aérea funcionou perto de Zvenigorod, na região de Moscou. Então está aqui a defesa antiaérea funcionando, ou seja, provavelmente um drone, alguma coisa ucraniana que estava ali na região e tiveram que atuar ali. Ou seja, teve um monte de ataques de drones ucranianos em várias partes da Rússia de ontem para hoje, né? E também, lógico, nas áreas ocupadas ilegalmente pelos russos, né? Aqui é uma grande fumaça, aqui, um grande incêndio aqui, ou explosão, não dá para saber, aqui na cidade de Mariupol. Mariupol, vocês sabem, é a cidade ucraniana que fica aqui, foi alvo de muita batalha, né? Os russos conseguiram tomar depois de um cerco que durou alguns meses. E agora é uma base logística russa importante. E o que está acontecendo justamente é que os ucranianos estão atingindo ali algum depósito de munição, algum depósito de pessoal. A gente ainda não tem informação sobre o que foi atingido aqui em Mariupol, mas isso aconteceu hoje cedo, hoje, dia 21 de agosto, cedo. Olha só, você lembra que ontem a gente falou que a televisão russa estava dizendo que limparam toda a margem esquerda, né, que não tinha mais nenhuma tropa ucraniana, nenhuma cabeça de ponte ucraniana no Dnipro? E é curioso quando você vê aqui os soldados russos pedindo evacuação da região, porque está muito perigoso ficar ali, né? É lógico que continuam as cabeças de ponte ucranianas ali, elas resistiram ao bombardeio, um monte de coisa, né? A gente falou sobre isso nessa região aqui, entre Rolopristan, Oleshk e aqui Kozak Larehi, e também mais adiante aqui em Korsunka,
Várias cabeças de ponte os ucranianos estão fazendo nessa região aqui, e isso está deixando os russos apavorados por ali, né? Bastante preocupante a situação deles lá. Agora, a situação em Robotny, tá? Já tem muita gente dizendo que Robotny já foi liberada pelos ucranianos. O blogger russo aqui está falando que, olha só, em Robotny a situação é terrivelmente difícil e coisa e tal, né? Ou seja, é sinal de que eles estão realmente pessimistas com a situação lá em Robotny. Robotny, para você lembrar, é essa linha de frente aqui, é onde os ucranianos têm concentrado os esforços. A gente sabe que já tem batalha acontecendo aqui, ó, na altura de Novo Prokopivka, ou seja, aqui já é a segunda linha defensiva russa, a linha principal de defesa russa passa aqui em Novo Prokopivka e já tem batalha aqui, né? E também na cidade de Robotny, a batalha já está chegando no sul da cidade. Isso aqui a gente já sabia que a batalha estava no sul da cidade. A informação que a gente tem é que os russos estão dizendo que a situação está difícil, e tem aqui ó, o Vigeste falando aqui que os ucranianos avançaram a nordeste de Novo Prokopivka, chegando a 1,7 milhas do vilarejo, né? Então, e também estão avançando ao longo da T-0408 a oeste de Robotny, chegando também a 1,1 milhas, né, eu imagino, norte de Novo Prokopivka. Enfim, e os soldados russos estão em retirada para Novo Prokopivka. Então vamos lá. Aqui o que ele está dizendo, né? Em noroeste de Novo Prokopivka é esse ataque aqui. Segundo ele está dizendo também, essa daqui é a T-0408, essa avenida aqui que liga, ou essa estrada que liga Robotny a Novo Prokopivka. Então, os ucranianos também já estariam aqui a 1 milha aqui de Novo Prokopivka e aqui também. Ou seja, por essa indicação, eles já teriam concluído a tomada de Robotny, né? Robotny já fica a 1,1 milha de Novo Prokopivka. O canal russo Alex Parker Returns, ele diz que acha que Robotny caiu, né? O trabalho lá em Robotny já foi completado. Como eu escrevi antes, o colapso da nossa linha de frente ali em Zaporizhia continua, né? Ele tinha sido o blogger que tinha reclamado também do início da batalha de Starolinivka, e que ele temia que o degenerado de Tuvan, o Shoigu, né, também rendesse Starolinivka. A gente falou sobre isso também alguns dias atrás. Então o que ele está dizendo é que Robotny foi entregue aos ucranianos. Mais outra conta aqui confirmando isso. Olha só, fontes russas dizem que houve colapso do exército russo ali na região, e o vilarejo de Robotny agora está sob controle das forças armadas ucranianas. Ainda estamos aguardando a confirmação oficial. Então não tem a confirmação oficial ainda do exército ucraniano, mas tudo leva a crer que sim, Robotny já está na mão dos ucranianos, né? O War Frontline aqui não está esperando ninguém, não. Ele já está dizendo que, olha só, Robotny já está na mão dos ucranianos. O Romanov, não, esse aqui ele tá cotando o Romanov92, que é outro blogger russo, que está dizendo, nesse momento, o ponto notável, a cidade de Robotny, passa para o controle das forças armadas da Ucrânia, né? Então, é o que eu falo para vocês. Se não está já na mão dos ucranianos totalmente, é porque está muito perto disso. O pessoal, os próprios russos já perceberam que não tem como manter aquilo ali, e tudo indica que eles estão recuando para Novo Prokopivka, onde deve ser a próxima grande batalha aqui nessa região. O exército ucraniano já está se aproximando aqui, e essa daqui é a segunda linha de defesa, é a principal linha de defesa, né? Rompendo Robotny, na verdade os ucranianos já tinham rompido a primeira linha defensiva aqui, né? Mas tomando o Robotny, eles ficam em condições agora de atingir essa segunda linha. Passando por essa segunda linha defensiva, ainda tem uma terceira linha defensiva que passa aqui por Tokmak e algumas outras cidades por aqui, mas que a gente imagina vai ficar cada vez mais difícil os russos manterem a força nessa região, né? Aqui tem até um vídeo dos ucranianos entrando lá em Robotny. Ainda está ainda em algum momento de batalha aqui, momento de cuidado e coisa e tal. A gente não sabe também se esse vídeo é de hoje, mas aparentemente eles estão aqui fazendo alguma inspeção aqui em Robotny. Pode ser que seja exatamente o que a gente está falando. A cidade já foi abandonada pelos russos e os ucranianos estão ali checando para, né, verificar se não tem ninguém ali, que realmente é seguro o lugar, né?
Mais adiante um pouquinho, em Starolinivka, na direção de Starolinivka, aqui os ucranianos apresentam um monte de soldados russos aqui, de prisioneiros de guerra russos, feitos ali na região, né? Então, Starolinivka é nessa região aqui. Como a gente sabe, já começou a batalha de Starolinivka, também os ucranianos estão avançando em Zavitne Bajania e aqui em Kremenchuk e também em Priutine, né? Então toda essa frente aqui está avançando bastante. Lembrando que essa frente aqui, ela tem essa primeira linha aqui em Starolinivka e a linha principal aqui passa em Novopetrikivka. Novopetrikivka, essa outra cidade aqui, né? É a principal linha, passa por aqui. Os russos continuaram freneticamente tentando atacar Klishivka ali ao sul de Bakhmut, mas não conseguiram fazer nada, né? Então teve mais um contra-ataque russo ali em Klishivka. A gente está falando Klishivka é o sul de Bakhmut, né? Bakhmut está aqui. Os ucranianos retomaram toda essa região aqui, inclusive o vilarejo de Klishivka. Hoje em dia, Klishivka é considerado zona cinza, os ucranianos não dominam ali, justamente porque tem vários contra-ataques russos nessa região, né? Mas vocês podem ver aqui, por exemplo, que teve bombardeio russo em Klishivka, né? E também em Kurdyumivka, o que leva a crer que essas cidades estão dominadas pelos ucranianos. Os russos não iriam bombardear uma cidade que estivesse no controle dos russos, né? Então, Kurdyumivka e Klishivka muito provavelmente estão no controle dos ucranianos. Andrivka parece que ainda está meio a meio ali, ainda está em disputa a cidade. Enfim, os russos tentaram mais um contra-ataque. Vocês lembram, os ucranianos, depois que eles tomaram Klishivka, há algumas semanas atrás, os russos fizeram um grande contra-ataque com vários tanques T-90M e foram todos destruídos. E agora tentaram novamente um ataque aqui, dessa vez usando tanques T-80, né? Olha só, esse mapa aqui, ó, ele tá com o norte para cá, tá difícil de entender isso daqui porque o norte está para cá. Mas aqui está a cidade de Klishivka e aqui estão as montanhas, né, a posição mais alta que os ucranianos têm aqui ao norte de Klishivka. Então, esse mapa está invertido, né? Essas posições no alto aqui de Klishivka são as posições ucranianas. Os russos tentaram fazer uma volta por aqui, ó, e chegar aqui nessas posições. Tá vendo? Eles vieram aqui, ó, aqui essa curva aqui é a curva da ferrovia. Eles atravessaram a ferrovia e tentaram chegar aqui nas posições ucranianas aqui ao norte, mas foram destruídos neste ponto aqui, né? Então, o que a gente vai ver aqui é justamente o vídeo disso. Temos o vídeo desse avanço russo aqui, dessa tentativa de avanço russo aqui, né? Então, se você olhar aqui nesse mapa, eles saíram daqui, ó, saíram daqui e tentaram atingir aqui os ucranianos aqui ao norte, né? Por quê? Klishivka fica na região mais baixa, então é muito difícil você manter a cidade. Os ucranianos estão mantendo justamente as posições ao norte, aqui a noroeste, justamente porque são posições mais altas, né? E os russos tentaram por aqui tomar essas posições no alto de Klishivka. Aqui a coluna de tanques russos aí com 2 T-80 e mais vários outros tanques. Estavam se aproximando ali das posições ucranianas ali na coisa, dá para ver eles chegando aqui, ó. Impressionante ver como é que está a região, olha só a quantidade de buraco de cratera, né, de artilharia. E aqui, mais uma vez, os ucranianos atingiram a coluna, aqui com a artilharia ucraniana, né, e destruíram completamente a coluna russa ali. E aí pronto, mais um monte de cratera na região ali, ó. Bom, o resultado final foi isso daqui, um monte de tanques destruídos, um monte de tanques russos destruídos. Aqui a contagem final foram um tanque T-80BV OBR 2022, ou seja, um tanque dos mais modernos que os russos têm, e outro T-80BV.
e também 2 transportadores de pessoal, né, 2 veículos de apoio de infantaria. Então é isso daí, mais uma tentativa de ataque, de contra-ataque russo ali em Bakhmut foi frustrada, né? E, bom, o que está acontecendo também, né? Mais ao norte, aqui em Kupiansk, nessa região aqui, como vocês sabem, os russos estão fazendo uma grande contraofensiva aqui, né? Como vocês sabem, os russos estão avançando aqui, né? Estão tentando tomar Kupiansk, coisa e tal, mas na verdade eles não têm força para isso. Eles estão fazendo isso mais numa tentativa de fazer os ucranianos colocarem reservas nessa região e tirar reservas lá da linha de frente, lá ao sul, onde os ucranianos estão avançando, né? Mas, justamente porque eles perderam Robotyne, começaram a sair um monte de notícias aí nos blogs russos dizendo que eles tinham avançado em direção a Kupiansk. Então tem gente falando aqui que, olha só, tem imagens dos russos em Sinkivka e eles avançaram, parece que eles já tomaram a cidade, eles disseram que tomaram a cidade, coisa e tal. Só que a Astaria Intel mostra aqui o seguinte, eles falam que está aqui a imagem dos russos supostamente na cidade. Essa aqui é a imagem dos russos, tá vendo aqui, ó, casa do lado de cada rua, né? E daí ela tá falando justamente sobre o fato de que essa seria a imagem que os russos colocaram, dizendo que tomaram Sinkivka, né? Só que, se você olhar o mapa de Sinkivka, em todas as ruas de Sinkivka só tem casas de um lado, não tem casas de dois lados aqui, né? E aí o pessoal Ossint rapidamente apontou para esse fato e falou: peraí, tem alguma coisa errada, porque simplesmente não faz sentido ter imagem com casa dos dois lados se Sinkivka todas as ruas só tem casa de um lado, né? Ou seja, isso daí provavelmente é imagem de outro lugar que os russos estão colocando, mais uma vez, uma imagem falsa para dizer que estão avançando ali, para tentar apagar o vexame de terem perdido Robotyne, né? E aqui uma outra mensagem de um blogger militar russo, um correspondente militar russo, dizendo que os russos teriam conquistado as colinas, né, as alturas estratégicas que dominam Kupiansk, né? Então, em tese, eles seriam capturados essas colinas e dali eles têm uma visão de Kupiansk e podem atacar com muito mais facilidade. Um monte de informação está vindo de Kharkiv hoje, mas é o que eu estou falando para vocês, é tudo falso. Olha aqui como é que é a questão da elevação aqui na região de Kupiansk. Aqui, ó, Kupiansk está aqui, Sinkivka está aqui, ó. Repara como é tudo um grande vale. Essa região aqui do lado, dessa margem de cá, que é a margem que estão os russos, né? Não tem colina nenhuma, não tem altura nenhuma aqui. A altura que tem é bem mais para cá, e é bem distante de Kupiansk, ou seja, não daria vantagem de fato para os russos ali, né? Os russos de fato estão atacando Sinkivka, estão atacando Petropavlivka, essa outra cidade aqui, mas dominar alturas aqui não tem altura nenhuma para ser dominada aqui. Essas colinas aqui, eles já tinham essa área aqui a leste, né? Eles já tinham essa área, já estava na mão dos russos de qualquer forma, então não foi nenhuma conquista atual, né? Ou seja, por que tem tanta coisa sendo falada sobre Sinkivka, sobre Kupiansk? É justamente para tentar abafar a perda de Robotyne, né? Isso que é o grande ponto. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as operações ofensivas ucranianas. Ele fala aqui sobre o acordo que foi firmado com a Holanda e a Dinamarca para a transferência dos F-16 para a Ucrânia, e nós vamos falar sobre isso logo em seguida. E tem duas outras informações interessantes aqui, né? A primeira é que os partizões lá em Mariupol, a resistência em Mariupol, conseguiu identificar documentos de um plano para fazer uma limpeza étnica na região, ou seja, tirar todos os ucranianos dali e colocar russos em Mariupol, né? Isso é bem típico da Rússia, a Rússia sempre fez isso ao longo da sua história imperialista, então ter documentos que comprovam isso é algo bastante interessante, né? E a outra informação interessante que tem aqui é que houve um racha no grupo Wagner, parece que 2 comandantes, 2 oficiais de alta patente dentro do grupo Wagner teriam traído o grupo Wagner e se alinhado ao exército russo, né? Então, isso pode indicar realmente que o grupo Wagner está perdendo força, o Prigozhin não está conseguindo manter o seu poder nessa história, né? Mas, bom, a grande notícia que teve aí foi justamente dos jato F-16, ou seja, a Ucrânia
está com esse problema. Os militares ucranianos foram treinados na doutrina ocidental, mas qual que é a dificuldade de implementar esse tipo de doutrina? É porque justamente ela parte do pressuposto do domínio aéreo na região que está sendo empregada, né? E o fato é que os ucranianos não têm isso. Os ucranianos têm uma força aérea, mas os jatos ucranianos são de uma geração mais antiga que os russos. Os russos têm jatos mais modernos ali na região, então eles conseguem um domínio ali na linha de frente. Eles não têm o domínio sobre todo o território da Ucrânia. No iníciozinho da guerra, eles chegaram a falar que tinham, que dominavam todo o território, mas é falso isso. As defesas antiaéreas ucranianas impedem que os jatos russos avancem muito, mas na linha de frente, ali na região do combate, os russos têm vantagem sobre os ucranianos, né? E justamente o que os ucranianos precisam para mudar isso são jatos mais modernos. E os F-16 americanos, como a gente falou, o pessoal lá está enrolando, está falando que é para verão do ano que vem e coisa e tal. Vocês sabem a minha suspeita, que eles estão esperando justamente a eleição do Biden ano que vem, para a Ucrânia ganhar no ano que vem, que seria muito melhor em termos de política, né, para o Biden, né, daria muito mais apelo político ao Biden. Mas, enfim, o fato é que o Zelensky foi ele foi primeiro na Suécia falar sobre o jato Gripen, né, que é o mesmo jato brasileiro, que também é um jato muito moderno. Aliás, o Gripen é mais moderno que o F-16 no final das contas. E depois ele foi falar na Dinamarca e na Holanda e conseguiu o apoio desses países para ter esses jatos Gripen, né? Parece que o treinamento dos pilotos ucranianos já está começando, já está sendo feito. Parece que o total vai ser 61 jatos Gripen, 61 jatos F-16, 42 da Holanda e 16 da Dinamarca. Por que esses países estão doando esses jatos? Na verdade, esses jatos já são não são o top, né, da aviação ocidental. O Ocidente tem jatos muito mais avançados ainda, o F-35, mas então a vantagem para a Ucrânia é que esses jatos acabam saindo baratos, né? A Holanda e a Dinamarca iriam simplesmente jogar fora esses jatos e podem fornecer para a Ucrânia por um preço razoável, e eles são equivalentes em termos de tecnologia dos jatos russos. Então, 61 jatos devem chegar, a previsão é que cheguem na virada do ano. Então, essa é a nossa previsão, né? Aqui, a porta-voz aqui do exército ucraniano está falando que o treinamento dos pilotos ucranianos no F-16 já começou há coisa de 90 dias atrás, então eles já estão sendo treinados. Aqui tem até um depoimento de um piloto ucraniano que está sendo treinado. E, de novo, a grande reclamação que ele fala, e isso parece que já era algo dito, é a necessidade de inglês, né? O nível de inglês que você precisa parece que é bem alto em relação ao que o pessoal esperava, né? A Ucrânia, sabendo que seria necessário que os pilotos falassem inglês, já mandou pilotos que falavam inglês, né? Mas parece que o requisito realmente é um nível de inglês muito mais alto. Enfim, de qualquer forma, o treinamento está sendo feito de forma específica para as necessidades ucranianas. Então, tipo, as manobras que os ucranianos pretendem fazer com os F-16 nessa guerra, já estão treinando essas manobras específicas, né? E a previsão, portanto, que a gente tem é que esses jatos vão estar disponíveis na Ucrânia no final deste ano, na virada deste ano para o ano que vem, né? Bem melhor do que estava antes. Agora, outra coisa que está acontecendo é isso daqui, ó. O Reznikov, que é o chefe do Estado-Maior ucraniano, ele está chamando. Não, desculpa, ele é o ministro da Defesa ucraniano, o chefe do Estado-Maior é o Zalushny, né? O Reznikov é o ministro da Defesa ucraniano. Ele está convidando pilotos de F-16 para integrar a legião estrangeira das Forças Armadas ucranianas, ou seja, se você sabe pilotar um F-16 e quiser participar dessa guerra, é só falar com eles lá que eles estão aceitando isso. É uma vantagem óbvia, por quê? Porque eles já teriam, a pessoa já sabe pilotar, não precisa de treinamento, né? E certamente tem compensação financeira para esse tipo de coisa, né? Pois bem, o Zelensky estava então fazendo uma entrevista, se não me engano foi na Holanda isso daqui, e a repórter perguntou se a Ucrânia considera a troca de territórios para entrar na OTAN, né? E o Zelensky respondeu que nós estamos prontos para trocar Belgorod
pela entrada da Ucrânia na OTAN, né? Belgorod vocês sabem, é parte da Rússia, né? Mas historicamente já foi parte da Ucrânia também em determinado ponto do passado, né? Tem muito ucraniano em Belgorod, é uma região da Rússia que tem muito ucraniano. Então o Zelensky está repetindo isso daí, e é isso aí mesmo, né? Ou seja, o que o Zelensky quer, o que os ucranianos querem, está muito claro, é a fronteira de 91, que foi garantido pela Rússia em mais de um acordo, foi aceito pela Rússia em mais de um acordo, é isso que eles querem, né? Falar de Belgorod foi justamente uma brincadeira nesse sentido. Olha só que coisa, né? Um astrônomo russo, que era um dos responsáveis pela sonda Luna 25, aquela missão russa que crashou na Lua, né? Parece que ele teve que ser levado para o hospital com uma deterioração da sua saúde, né? Pois é, para você ver, né? Isso que dá trabalhar para mafioso, é realmente arriscado. Se a coisa não dá certo, meu amigo, o mafioso dá um jeito de te envenenar. Enfim, o cara tá vivo ainda, tá no hospital, tá em tratamento, mas parece que o chazinho de polônio não caiu bem para ele não. E lógico, nessa queda da Luna 25 tá surgindo um monte de piadinhas, um monte de memes aqui, né? Os ucranianos lançaram essa carta que eles falam todo dia sobre as aeronaves abatidas russas, né? E botaram aqui que abateram a sonda Luna 25, né? Tá aqui o pessoal dando o bonezinho para a Lua também. A Lua agora está do lado dos ucranianos na guerra também. E também não é da Rússia, né? Também não é da Rússia a Lua. Enfim, um monte de brincadeira nisso daí, né? E tá tendo também lá em Kiev, os ucranianos estão preparando uma procissão, né? Uma coluna de tanques russos destruídos ali no centro da cidade. Muito, muito bacana isso daqui. É o dia da independência ucraniano. Dia 24 de agosto, agora, quinta-feira, é o dia da independência da Ucrânia, então eles vão fazer essa comemoração com esse desfile de tanques russos destruídos na guerra, né? Muito bacana isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.